a galera aqui que tá para poder reconstruir o casamento, reconstruir a família de uma forma duradoura, harmoniosa. E hoje, pessoal, nós vamos falar de um assunto profundo, né? Vamos tentar, como eu digo, não existe tentar, vamos ser o mais leve possível, mas é um assunto delicado, é um assunto que a gente fala muito da dor, né? Que é o deserto da separação. Porque quando nós entramos no processo da separação, nós entramos num deserto, tanto nós quanto eles, né? O ex ou a ex. E muitas vezes as pessoas acham que não, que só nós que passamos pela dor. Né? Eu estava, inclusive, agora tendo uma parte de uma aula ao vivo de Tira Dúvidas com o pessoal da T8, né? E foi muito incrível, né? As perguntas, tudo ali, a gente mergulhou profundamente falando isso, né? Que sim, existem as pessoas que querem voltar, e existem as pessoas que saíram, e ambas as pessoas estão passando também pelo deserto, cada um no seu momento, e cada um na sua intensidade e no seu silêncio. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá certo, pessoal? Falar sobre essa questão do deserto. E aí a turma tá aí, ó, a Camila tá aí, o Cláudio, a Daniela Silva da T8, a Juliana da T7, o Wanderson da T7, vamos que vamos levantar, Wanderson, vamos levantar, amigo, a caminhada. E hoje, o que eu vou falar hoje vai caber muito para você também, tá? A Vanessa também com a gente aí, ó, da T8, a Cris, ixi, é todo mundo, ó, Felipe, o David da T9 já está profetizando, o Lira da T9, tem uma galera que já está falando que vai ser T9 aqui, ó. Muito bom, parabéns, pessoal. Vamos lá, então. Vamos começar a tocar o terror? Sim ou não? Qual que é a minha ideia hoje aqui, pessoal? A minha ideia com esse tema do deserto, né, como a gente fala, é entender por quê, né, o que acontece com essa parte do deserto, o que acontece do lado de cá, o que acontece do lado de lá, para que você possa sair desse buraco, sair desse deserto, mas que tenha proveitos. Então nós vamos passar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre essa percepção, né, para que a gente possa ter um resultado ainda muito melhor e muito maior lá na frente. Ó, o Minoro da T8 está aí. Muito bem, grande Minoro, seja bem-vindo também, ai, que maravilha. Laura também quer ser T9, Suzana T9 com certeza. Vamos tocar o terror, pessoal. Muito bem. Pessoal, antes de falar, nós vamos falar do deserto dos dois lados um pouquinho hoje, tá? Quem quer saber aqui um pouquinho do deserto seu e um pouquinho do deserto do outro lado? Só que antes nós vamos começar pelo seu deserto. Nós vamos começar a tentar entender, vamos entender mais, né, primeiro o seu deserto. Vamos entender o seu deserto. Então, a pergunta que eu quero fazer já para vocês, em primeiro lugar, é o seguinte: por que Deus permite que passemos por isso? Por que Deus permite que passemos por isso? Por que será que nós estamos nessa jornada, estamos nessa estrada que aconteceu agora? Por que será? Entende? Então a gente tem que lembrar, galera, tá certo? A gente tem que lembrar que antes de você ser esposa ou marido, você é filho ou filha e servo ou serva de Deus. Então, antes de você ser esposa e marido, você é filho ou serva de Deus. Então, antes de reconstruir o seu casamento, Deus quer primeiro restaurar a sua vida. E então, a gente tem que entender, ao invés de fazer a pergunta, para quê? O que eu sempre falo é, por que não você? Por que não você? Por que você não pode passar pela dor, pelo sofrimento? Por que não? Por que não? Então, nós temos que começar a olhar para tudo isso com outro olhar para a nossa vida. Então, se você parar e olhar agora para a situação, eu faço uma pergunta para vocês. Como estava o seu casamento? Como estava o seu casamento e a sua vida antes de estar passando por isso? Como estava o seu casamento? Como estava a sua vida antes de passar pelo que você está passando? Normalmente, na maioria das vezes, a coisa já estava capenga, já não estava legal. Já estava cheio de problema, você desviado, sem saber para onde você ia.
sem saber o que você queria, perdido, sem saber a sua missão, sem saber, entende? A sua identidade, aceitando qualquer coisa, aceitando migalhas, perdido no processo, dependência emocional, dependência financeira, escassez financeira. Então, galera, quando a gente acha que tudo isso era o que, poxa, mas depois de tudo isso, eu ainda entro nessa. Quando você acha que é uma maldição, você vai começar a entender que tudo isso foi uma grande bênção. Então, muitas vezes, pessoal, nós vamos precisar passar pela dureza do coração para que aconteça um milagre. Galera, escreve o que eu vou falar agora, bota no seu coração essas palavras. Respira fundo comigo, vai. Quebra o padrão. Escuta o que eu vou falar agora para você. O milagre, muitas vezes, não é o que você imagina, mas sim o que você precisa. O milagre é o que você precisa, não o que você imagina. Vou repetir. O milagre, muitas vezes, não é o que você imagina, mas é o que você precisa. E é por isso que nós temos que, quando a gente tem a nossa fé lá em cima, tem a nossa fé no Pai, entende? Nós entendemos que muitas vezes nós não entendemos por que tem que passar por isso, mas nós confiamos. Nós não precisamos enxergar o caminho. Nós simplesmente confiamos, temos fé e continuamos agindo, evoluindo e acreditando, mesmo sem ver por onde eu vou ter que passar. Do que mais você tem medo hoje? Conta para mim aí no chat. Do que mais você tem medo hoje? Do que mais você tem medo hoje? Do que mais a ansiedade te ataca? Esse é o seu deserto. Entende, pessoal? Olha lá, medo de não ser feliz, medo dele não voltar, de desistir, de perder a família, medo de não me encontrar, de não voltar tudo como era antes, está vivendo no passado, Camila. Medo de não evoluir, de ficar sozinha para sempre, isso é crença. De desistir de mim, isso é uma decisão. Como é que você pode ter medo da sua própria decisão, entende? Porque você tem uma crença de incapacidade, você não consegue confiar nas próprias decisões. Já estou vivendo o meu maior medo dela me esquecer e arrumar outro. Olha lá. Medo de ficar só. O que acontece? Medo de ficar só, medo de não ser feliz, medo da outra pessoa não voltar. Todos esses medos, pessoal, têm uma crença única, que é: eu sou incapaz de ser feliz. A minha crença de incapacidade. Então eu não acredito. Por quê? Medo de não ser feliz. Veja só, a felicidade é uma decisão, uma escolha. A felicidade é uma ciência que você aplica, ressignifica, treina a sua mente, e é um estado de espírito. A felicidade não é... Ninguém é feliz 100% do tempo, assim como ninguém é triste 100% do tempo, mas o que predomina, de acordo com aquilo que eu ressignifico. Então, felicidade é uma decisão, uma escolha individual. Então, se eu posso escolher ser feliz, por que eu tenho medo de não ser feliz? Porque eu não acredito que possa ser, ou não sei nem como ressignificar. Entende, pessoal? Medo da solidão é a mesma coisa de não ser feliz. Porque no final das contas, pessoal, deixa eu falar uma coisa bem trágica aqui para vocês, assim, ó, bem triste, assim, triste não, né, mas assustadora. Mas no final das contas, no final da nossa vida, muito provavelmente, ou um ou outro, mesmo estando juntos, vão ficar sozinhos. Raríssimas vezes, a pessoa, o casal, vai embora desse plano ao mesmo tempo. Então o problema não está em ficar sozinho.
Galera, dá para reverter isso. Então, quando você pensa em tudo que você está passando, ou o que ele ou ela fez você passar, qual o primeiro sentimento que te invade? Sinceramente, a maioria das pessoas fica o quê? Com raiva. O medo acontece pois você ainda não confia verdadeiramente. O medo acontece quando você não tem a sua esperança naquele que prometeu a sua vitória de qualquer jeito. Então, esse processo, galera, que a gente passa aqui, é uma oportunidade, inclusive, de quê? De você evoluir e crescer na sua fé. É um exercício. É um exercício. Deus fala com você, comigo, todos os dias. Nós é que não estamos preparados de escutar. Nós não estamos preparados para escutar. E o problema é que muitas vezes, pessoal, é que nós não queremos escutar. Sabe por que a gente não escuta? Porque quando você abaixar o volume da sua voz, do seu grito, da sua ansiedade, você entrar numa plenitude e confiar e começar a receber, você vai ter que entrar num processo de transformação, que é isso que Deus está gritando para você. Quando ele faz você passar pela dureza do coração das pessoas, pelos desafios, pelos obstáculos, ele permite que você passe pelos desafios e pelos obstáculos. É porque ele quer que você evolua e se transforma. Está faltando alguma coisa para você ir para o próximo nível. E sabe por que a gente não escuta e fica surdo ou surda no sentido de procrastinar as coisas, de não querer ouvir, na vitimização, no coitadismo? Sabe por que a gente faz isso? Porque se eu fico nisso, eu não preciso encarar a transformação e o acesso à sabedoria. Porque para evoluir, lá no fundo, você sabe que você vai ter que fazer o que você não faz hoje. Que você vai ter que colocar sua vulnerabilidade na mesa. Que você vai ter que abrir o seu peito, olhar para os seus maiores desafios, sua parte mais sombria, encarar eles para ser o maior. E quando você está numa situação de separação, você é obrigado a conviver com você mesmo. O seu deserto é sua maior oportunidade de ser uma pessoa maior. Uma pessoa maior no sentido de ser uma pessoa evoluída. O nosso deserto nos assombra porque a gente não aprendeu ainda a viver com a gente mesmo. Nós não temos intimidade, não tem um caso de amor com a nossa própria pessoa. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Tem gente que não sabe ficar sozinha. E não estou falando sozinha de conjugal, não. Não sabe ficar sozinha na própria casa. A hora que chega em casa, o silêncio incomoda. A pessoa chega em casa, ela liga o YouTube, ela liga um vídeo, ela liga uma música, ela coloca a televisão alta, não está nem assistindo. O silêncio maltrata, porque a mente dela maltrata ela. É por isso que ela tem medo da solidão. Porque ela não consegue conviver com ela. E você está querendo resgatar um relacionamento, sendo que nem você consegue se suportar no silêncio. Quem está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Está se identificando? É dolorido o que eu estou falando? É dolorido. Eu já escutei isso também. Está na hora de você tomar uma decisão e encarar esse negócio. Então, o que acontece? A maioria das pessoas quer uma dica mágica, quer tudo mastigado. Porque isso não requer transformação. Por isso que a gente está desesperado para fazer o outro enxergar, fazer o outro mudar, fazer o outro perceber, fazer o outro voltar, fazer o outro desistir de desistir do casamento, fazer o outro vir na minha direção, ou outra pessoa. Por quê? Porque se tudo isso acontecer, eu não tenho mais que mudar. Problema resolvido. E eu vou ficar na minha zona de conforto, na minha mediocridade.
Entende, galera? Agora, e qual é o deserto do outro lado? O que acontece do outro lado? Quando ele deseja, quando ele ou ela decide sair dessa situação, quando ele ou ela decide sair dessa relação, sabe o que mais acontece? Respira fundo de novo. Quebra o padrão. Hoje é porrada aqui, hein? Mas a verdade é o seguinte: quando você escuta o que não quer, a falta de sabedoria te coloca em dor. Quando você escuta o que você não quer, acabou, eu não te amo mais. A falta de sabedoria, a sua falta de identidade, a sua ausência da essência, a sua distância da sua fé e de Deus, faz você mergulhar com todas as forças na dor, no desespero e nos pensamentos pessimistas, negativos e assim por diante. Por que Deus não restaura da noite para o dia? Por que será que Deus não dá um estalar de dedos com a sua oração e restaura da noite para o dia? Ele poderia fazer isso? Claro que ele poderia. Só que como um grande pai, ele não quer que você seja uma pessoa que não tenha uma transformação. Ele quer que você aprenda. Primeiro você precisa se transformar para merecer. E ele, do outro lado, ele ou ela, quando sai, ele vai viver o primeiro passo, o que é? Uma liberdade imediata. Isso é uma verdade? Não, isso é uma liberdade imediata falsa que o teu ex e tua ex está vivendo. É uma liberdade falsa. Ele ou ela vai ter essa liberdade e vai agir também por quê? Por falta também de sabedoria. Aquele alívio imediato, falso. Conquistas e alegrias falsas. Aquela tentação na solteirice. E enquanto isso, por causa da sua falta de sabedoria, de não entender esse tipo de situação, não olhar para você, curar essas feridas, você fica onde? Em sofrimento. E aí você ainda potencializa o problema. Como que a nossa mente faz isso? Aí você vai lá stalkear ou fica sabendo, etc e tal, você fala assim, pô, eu tô aqui sofrendo. Eu tô aqui sofrendo, eu tô aqui na dor, eu tô aqui desesperada, e ele ou ela lá feliz, ou lá curtindo a vida. Como que pode, como se nada tivesse acontecido? Aí essa dor é tão doída em você, essa dor é tão ruim, que a única forma que inconscientemente, muitas vezes, você vê de resolver essa dor é fazer outra pessoa sofrer junto com você. Você tem que fazer essa pessoa ser miserável junto contigo, emocionalmente. E aí é onde você começa, por falta de sabedoria técnica, sabedoria emocional, sabedoria espiritual, você não sabe se concentrar, ressignificar e evoluir. Então você faz o quê? Você precisa derrubar o outro. É a hora que você fala um monte de coisa. É a hora que você tem comportamentos destrutivos. E no final das contas, pode ser que você consiga esse objetivo. Pode ser que você consiga massacrar essa pessoa. E a hora que você fizer isso, ao invés de você se sentir bem e aliviada, você vai se sentir ainda pior. Porque você, no fundo, não é uma má pessoa. Só que nós fomos treinados, inclusive pela mídia, pelo cinema, que as pessoas ruins têm o quê? Que pagar o preço. Nós fomos treinados. Por quê? Porque toda vez que você vê um bandido, os super-heróis e o bandido se dando mal, você gera uma dopamina. Então você quer sentir um pouco do prazer de ver o mal se dando mal. Só que aí você lembra que isso é uma vida real. Aquilo é uma alma, uma pessoa. Em algum momento, você vai ver o sofrimento dessa pessoa. Então entenda, antes de você agir por impulso, por causa da sua dor, lembre-se de quem você é, a sua índole.
Olha lá, o Maurício falou exatamente, fiquei pior do que eu estava. Então entenda, pessoal, o deserto do outro lado também existe, porque aquilo que você está vendo não é uma realidade. Pode ser que no futuro ele fique feliz, etc e tal. Cara, whatever, tanto faz, mas você não tem que ficar se pegando naquilo no outro. Como é que você pode, inclusive, entende? Querer a maldade, você não tem essa essência. E se você está com esse pensamento, você precisa ressignificar. Porque isso vai maltratar a tua alma, cara. Aquele negócio de quando você toma um tapa numa face e dá outra, eu dou nada, eu dou um murro no meio da testa, né? Não é assim que a gente fala, pessoal? Só que esse é o ponto que a gente fala, cara, o tapa não é um tapa, é esse tipo aí, a vida te deu um tapa, meu. Aconteceu alguma coisa, agora, o que que é? Eu vou devolver com vingança, com ódio, com rancor, com discórdia, com maus tratos? Esse sentido é que a gente tem que entender. Não é a defesa pessoal. Mas se você devolve para o mundo algo que é destruidor, você vai fazer o quê? Vai degenerar o seu sistema todo, cara. Não vale a pena. Entende? Não vale a pena. Então lembre-se, quando você descansa em Deus, lembre-se, o juízo de Deus vai chegar. E eles vão identificar o próprio deserto. Gente, agora mesmo, na nossa turma, da turma 8 aqui, né, na nossa aula que a gente teve, na nossa turma teve uma pessoa, toda turma tem, tá? Uma, não, né, tem várias, mas tem a pessoa que se expõe. Ela falou, fui eu que pedi o divórcio, fui eu que fiquei com raiva, fui eu que maltratei ele. Quem estava lá na aula vai lembrar, né? Fui eu que pedi, fui eu que maltratei, fui eu que não queria mais, fui eu que fui embora. E quando eu saí e percebi, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? O erro não é dele, eu tava na minha arrogância, até comentei isso, né? Na arrogância, na minha certeza, etc e tal, e eu percebi que o erro não era ele. Era eu, ou seja, esse juízo chega, identifica o verdadeiro deserto, a solidão, o desespero, e a pessoa que deixou para trás. E muitas vezes a pessoa percebe e fala assim, cara, o que foi que eu fiz? Agora, se você entra na vibração do ódio, do rancor, da mágoa, da vingança, você está conectada com a energia negativa, e aí você vai estar o quê? Conectado com essa parte negra da negra da força, eu vou falar, né? A parte negra da força, a parte ruim. Entende? E aí ele vai olhar para você e vai falar, cara, ainda bem que eu me livrei. Agora, se você vai falar, cara, o que eu fiz? Esse é o jogo, galera. O deserto vai vir para todo mundo. As pessoas vão ter que tomar suas próprias decisões. Tome a sua decisão através dos seus valores, do seu princípio. Não desista de você, não desista dos seus filhos. Os seus filhos merecem a sua melhor versão. Você merece a sua melhor versão. Entenda, quando você desiste de ser uma melhor versão, ser uma pessoa evoluída, você acaba com o seu processo como pessoa de admiração, de evolução. Para quem tem filho aqui, os seus filhos merecem você ser o melhor do mundo. E você merece essa vida. A Maria do Carmo colocou, ó, a grandeza em reconhecer que errou. Escrevam aí, um dos nossos maiores poderes é a nossa vulnerabilidade, é reconhecer a vulnerabilidade. Reconheça, de verdade. Uma vez, uma pessoa estava numa depressão tão profunda, e eu estava fazendo esses exercícios, fazendo um trabalho com ela, e eu virei para ela e falei, cara, você tem que, vamos começar a sair daí. Não, eu não vou sair, isso aqui é porque ele não merece. Eu falei, mas o perdão, essa transformação não é por ele, é por você. A pessoa estava tão magoada com ela mesma, ela estava com um sentimento de culpa e carregando a culpa de forma tão profunda, que ela virou e falou assim, mas eu também não mereço. Só que ela tinha filhos. Eu virei para ela e falei assim, e os seus filhos? Merecem isso?
Qual é a responsabilidade deles sobre tudo que vocês estão passando? Porque a hora que você desistir de você, os seus filhos vão pagar esse preço. Naquele momento, ela entendeu que a coisa era muito maior. Quer romper o padrão? Quer quebrar o padrão, a rota de destruição, de mediocridade, no sentido da palavra de viver na média? Quer quebrar esse padrão? Quebre em você através do mundo emocional e dos perdões que você vai ter que fazer com você e com o mundo. Porque se você não quebrar esse padrão, você vai repetir, vai passar esse padrão para todas as suas gerações. A pessoa do outro lado também tem o deserto dela, a pessoa do outro lado também tem sentimentos, a pessoa do outro lado também tem a história dela, a pessoa do outro lado também teve a criação, a pessoa do outro lado também está arrastando um monte de trauma, um monte de vício emocional, um monte de crença emocional. E quando se trata de mudança pessoal, eu digo para você, é sim ou não. Não é mais ou menos. Não é eu vou tentar mudar. Não existe tentar mudar. Ah, eu tentei mudar, não consegui. Desculpa, quando fala de mudança pessoal e a pessoa fala para mim, fala assim, ó, Luciano, eu tentei mudar e não consegui. Eu falo, não, você não tentou. Você iniciou e desistiu. Você escolheu não continuar. Presta atenção no que eu estou falando. Isso é pesado e você tem que pegar para você. Eu falo que a gente não tem como tentar, né? Ou eu vou fazer ou não vou fazer. Principalmente no mundo do desenvolvimento da sua evolução como pessoa. Ou você evolui e não para mais de evoluir, porque é uma escolha, ou você desiste e aceita a vida que tem, e nunca mais tem o direito de reclamar. Porque a tua vida não é porque ela é assim, você é uma coitada ou um coitado. Ela é assim porque você escolheu parar no meio do caminho e aceitar a vida que você tem. Se você não gosta do que você vive, então escolha não parar até que ela mude. Isso é uma escolha, ponto final. Não adianta vir falar nada para mim. 4.000 horas, mais de 4.000 horas agora, atendendo pessoas, situações extremamente adversas. Extremamente adversas. Todo mundo que escolhe um processo, muda. Pessoas, mães, por exemplo, solteiras, com 4, 5 filhos, solteiras, sem ninguém para ajudar, reverteu, abriu coisa, virou o jogo. Pessoas que passaram por abuso, pessoas que passaram por situações. Gente, cada caso que você for enumerar aqui, você vai falar assim, meu, não dá para dizer que não dá. Isso não quer dizer que vai ser rápido. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Isso quer dizer o seguinte, eu sou obcecado pela minha evolução. Você tem que fazer isso por você. Fala assim, ó, eu sou obcecado pela minha mudança. Eu sou obcecado pela minha vida. Eu mereço e vou viver o melhor que eu puder até o último dia da minha vida. Eu vou evoluir até o último dia da minha vida. Quem está entendendo, pessoal? Pegando, se colocando no coração. Só que você tem que escolher. Aqui, guardião não tenta mudar. Guardião decide mudar. E quando decide, não abre mais mão. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Os guardiões que estão aqui, que são da turma 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 aqui, eu tenho certeza que muitos aqui já falaram, eu vou desistir. Quando ele fala isso, ele fala, eu vou desistir do casamento, etc e tal. Mas a pessoa uma hora chega e fala assim, ó, eu não desisto de mim. É isso que vai fazer você virar o jogo da sua família. Não, você nunca mais vai ter medo de solidão, medo de perder a família, medo de não ser capaz. Porque você decidiu. Então escreva para mim, guardião decide mudar. Guardião não tenta. Ah, Luciano, não é fácil. Não estou falando que é fácil. Todo mundo aqui tem sua cruz para carregar. Todo mundo tem seus problemas para carregar. Todo mundo tem história para carregar. Você não é o único, não é um complô do inferno atrás de você, dizendo que agora só vai perseguir você. Por que você é tão importante que só sua vida é ruim?
A vida de todo mundo tem os seus percalços. Alguns mais, alguns menos. Encare a sua cruz, porque ela é sua. E vai para cima. Eu não posso passar a mão na cabeça. A gente estava falando isso também lá dentro da aula. E eu vou falar uma coisa para você. Quando você decidir sair do seu deserto, você vai arrastar um monte de gente dessa areia movediça e vai sair também. Pode ter certeza disso, galera. Pode ter certeza disso. Então lembre-se que vai passar essa dor. E a hora que, vamos falar dele agora, na dor deles, a hora que passar essa dor, que eles começaram a entender, vai ter uma tentação na sua direção. Vai colocar você em prova. Ele vai te colocar em dúvida. Ele vai colocar para saber se você está fazendo certo ou errado. E quando você tiver medo de perder, você vai fraquejar. Infelizmente. Mas nós vamos estar aqui para levantar você de novo, porque guardião não desiste. Guardião não tenta. Guardião muda. Isso não quer dizer que não vai tomar tombo. Mas na hora que tomar o tombo, você levanta. De novo. Entende o que eu estou falando? E não é a minha opinião, tá, pessoal? Ah, não é a minha opinião. Como eu sempre falo, né? Deus nunca vai te dar uma missão que não seja aquela que você já tem capacidade de vencer. Né? Nunca. Ele sempre vai te dar algo que você já é capaz de vencer. Ou seja, a vitória é sua. Entende, pessoal? Quando você começar a olhar para que as dificuldades que você vive, ela na verdade são bênçãos e não maldições, quando você entender que os problemas, obstáculos e desafios são bênçãos e não maldições, game over. Você começa a mudar o jogo. Você vai mudar o jogo, galera. E tem gente que está na dor e vai falar assim, cara, dor não passa não, isso não passa não, não passa não. Ok, se você acredita nisso, infelizmente você vai ficar preso nisso. Como essa falou, vai passar porque eu sou maior que isso. Eu sou maior do que essa parada. Que palhaçada é essa? Chega, eu não tolero mais isso na minha vida. Você só vive aquilo que você tolera. Quando você entender que aquilo que você vive é intolerável, inconscientemente você começa a entrar em ação, tomar decisão, fazer o que tem que ser feito. Você vai ter que se mexer. Se você acredita que não vai passar, você está num vício de sofrimento e tristeza. Mais um alerta para que você possa o quê? Acordar, despertar. Você vai vencer. Eu acredito em cada um de vocês aqui, porque eu tenho certeza de onde vocês vieram. E da onde vocês vieram tem energia, sabedoria, força e essência de sobra. Vamos só se reconectar e ativar esse poder pessoal que já está dentro da gente. Faz sentido, pessoal? Quem assistiu aquele filme lá, chama O Livro de Eli, do Denzel Washington? Tem umas cenas fortes naquele filme lá. Mas é muito legal. A parte da fé, etc e tal, tem uma frase, uma parte que ele fala, né? Mas para onde você está indo? Como é que você sabe? Porque eu sou direcionado pela fé, não pela visão, né? Não pela minha visão, e sim pela fé. Pela fé. Então, galera, o que eu quero dizer para vocês? A outra pessoa vai estar, ou já passou, ou está passando. O que você não pode? É aliviar. Você não pode facilitar. Toda vez que você facilita e alivia essa dor, que você vira muleta emocional para essa pessoa, você tem um problema. Aí ele vem, se abastece um pouquinho, alivia, ele vai embora. Aí ela vem, se abastece um pouquinho e vai embora. Aí troca uma conversinha e vai embora. Aí tá dando o quê e vai embora.
que acontece toda vez que você reabastece? Você dá a carga para ele seguir. E toda vez que você dá carga para ele seguir, ele ou ela seguir, você vai ajudar ela a superar você por ser uma muleta emocional. Então, hoje, o nosso processo aqui, hoje, a nossa live, nosso bate-papo hoje aqui, é você entender que o deserto das duas partes existe, que tem como você intensificar esse deserto do outro lado e tirar proveito, entender da bênção, para onde você está indo pela questão do seu deserto. Ao invés de olhar para isso como uma dor, como uma, né, como a gente fala hoje, né, uma geração de coitadismo e de mimizentos, vamos levantar e guardião decide mudar, não tenta. E tome uma decisão, faça o que tem que ser feito, ache a solução, saia da zona de conforto, decida investir em você. Em todas as áreas, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. E você vai ter mais paz de espírito, mais prosperidade, vai trazer a pessoa de volta, vai trazer, não, você vai atrair a pessoa de volta, e assim por diante. Então você tem que criar o quê? O acesso a um caminho, a uma sabedoria que vai fazer você trilhar esse caminho da transformação. Não é um achismo. Não é um achismo. Entende? Muitas pessoas já passaram por esse caminho, inclusive eu. Por que a gente fala de mentoria? Qual que é a diferença de mentoria para consultoria? A mentoria é quando alguém que já passou, já trilhou, já viu, ou porque ele mesmo passou uma vez ou duas vezes, ou porque ele passou uma vez e já conseguiu conduzir centenas e centenas de pessoas por aquele caminho. Então ele é um mentor, é diferente de um consultor. Então, por quê? Porque ele sabe o caminho das pedras, e é isso que a gente faz. Por que eu tenho mentores? Por que eu invisto em mentores anualmente para mim? Porque eu pego mentores que já chegaram, ou já trilharam, ou sabem o caminho para onde eu quero ir. Eu quero velocidade. A nossa vida aqui, 80 anos, pensa o que é muito? Para mim, um mês é muito tempo. Muito tempo. Em um mês eu quero mudar completamente as coisas. Eu quero ter outros resultados. Entende, pessoal? Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Vamos ver aqui agora. Cadê? Estão falando, Fran, maridão acabou de dar boa noite, dizer que me ama, Luciano. Mas você voltou com ele ou ele está só no flerte aí com você aí, ó? Obrigado você, Julie. Julie, Michele, Juliana, a galera toda aí, o Celso Lima, Thalita. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Sinto ele diferente. Eu acho que esse eu te amo tal tá mais para uma aproximação. Ainda não sei, mas sempre fala que me ama, desde a briga, é até a terceira vez que fala, tá vendo? Para mim isso é uma aproximação. Já ligou para conversar com a minha mãe e tudo. Vai deixar leve, tá? Não acelera muito, não. Ó, quero para sempre também. É isso aí. Por quê, pessoal? O que vocês estão despertando aqui do guardião decide mudar, quando eu falo decide mudar, a decisão ela vai ser para sempre. Quando eu decido mudar, eu tenho que sustentar minha decisão o tempo todo. É que nem academia. Eu decidi mudar o meu corpo. O decidir muda o corpo? Não. O que muda o corpo? Eu decidi todo dia levantar e ir para a academia e fazer o que tem que ser feito. Então eu tenho que sustentar a decisão. Lembre-se, quando você fala, eu decidi mudar, você tem que ver se você está disposto a decidir todos os dias por aquele pacto que você fez com você. A Daiane falou, alguém fez contato zero e deu certo? Eu tenho uma lista de umas 600 pessoas para falar para você. Viu, Daiane? É muita gente. Olha lá, já apareceu um aqui sozinho. Olha lá, Rogério, eu? Bom demais. Entende, pessoal? Precisa sustentar a decisão. Leandro da T8, seja bem-vindo. A Marta também, ó.
Depois que ele se abastecer e some, é mais difícil a volta? Não, só dá o gelo, dá o espaço, mata, né? Dá uma olhadinha lá, vai se fortalecendo e da próxima aproximação, porque ele vai ter o buraco de novo. E aí na próxima você não entrega e não dá a margem, entendeu? Aí você começa a aumentar o buraco em vez de tapar o buraco. E não é na vingança, né, que eu falei. Não, é só uma questão de você não ser o tampão emocional dele, tá bom? Beleza? Olha lá, 45 dias e ele voltou pedindo para conversar. Ó, o pessoal está respondendo para ela aqui, ó lá, se o contato zero funciona. Poliana, contato zero funciona. Olha lá. Que louco, ó. A Cris Mendes, grande Cris, olha lá, dá certo sim. Só que lembre-se que o contato zero não é o que resolve. O contato zero ele é uma peça do quebra-cabeça importante. Se você fizer o contato zero funcionar, se você tiver janela de oportunidade e você não fez nenhuma outra parte da etapa, que nem o bolo, né? Você bateu a clara em neve, que vamos supor, a parte mais importante do bolo é a clara em neve. Você bateu a clara em neve lá, nossa, ficou lindo. Se você não souber colocar a temperatura certa, bater do jeito certo os outros ingredientes, o bolo vai ficar ruim do mesmo jeito. Vai dar ruim. É ou não é? Mas bem aplicado. É isso aí, Celso. Tem que ser bem aplicado. Senão é sabotagem. Beleza, pessoal? Galera, hoje foi uma live aí que eu senti no coração, de verdade, senti no coração de tocar nesse assunto com vocês. Que é por essa dor que muitos passam, por esse sofrimento que muitos passam, mas para a gente ressignificar isso, para a gente olhar para isso com outro olhar, né? Para a gente perceber esse cenário com outro olhar. Não é fácil, é dolorido, é complicado, mas vai valer a pena se você aprender a olhar para isso de uma outra forma. Entende, pessoal? Então, presta atenção no que está acontecendo, no que está acontecendo, olhe para essa situação, mas lá na frente, inclusive, você vai ser o guardião herói. Né? Todo mundo que está reconstruindo, até brinquei com a minha equipe, eu vou mudar, vou começar a chamar vocês, os que reconstruíram, que não desistiram, ficaram até o fim. Né? Veja só, mas desistiu porque quer, não tem problema, tá, pessoal? Mas que entenderam, virou a chave até o limite, os guardiões heróis. Sabe por quê? Porque no final das contas a própria família acaba falando. Como o depoimento lá daquela pessoa que a gente colocou lá no evento, ela falou que o cara vira para ela todo dia agora que eles voltaram, né? Ele e o filho vendo o filme, e vira e mexe, ele vira para ela e fala, cara, eu vou ser eternamente grato por você não ter desistido da nossa família. Foi ela que fez o negócio acontecer. Porque por ele não teria família. Ele já tinha desistido. Entende, pessoal? Então calma. Seja leve com você, não se culpe, vai cuidar da sua vida verdadeiramente. Tá certo? Vai cuidar da sua vida, porque é ali que Deus está gritando para você fazer. Só que ele não vai fazer por você. Se você não aprender a evoluir, ele não vai fazer por você. Então tem gente que está simplesmente colocando tudo nas costas de Deus, né? Porque se Deus quiser, ele vai reconstruir. Deus está te colocando na trilha para você mudar, caramba. E você não está fazendo nada, e depois não vai dar nada certo, vai falar o quê? Que foi o desejo de Deus? Não, desculpa, cara, não fez nada. Não vai resolver a parada. Ele está te colocando para te mostrar que existe um caminho. Mas você vai ter que trilhar esse caminho para aprender. Ele não vai fazer para você. Senão é como você criar o seu filho cortando no prato dele a carne, o bife todo lá, a pizza todas as vezes. Aí você vai ter o quê? Quando você for embora, um adulto que não sabe comer nem a própria comida? É isso que você acha que Deus vai fazer? Não faz, não. A sabedoria lá é extrema, é máxima. Então, vamos assumir a nossa responsabilidade. Certo, pessoal? Pessoal, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Que vocês tenham uma noite abençoada, de muitas reflexões. E a gente se vê amanhã para finalizar nossas lives da semana aí na quinta-feira. E a gente se vê também depois na outra semana, no domingão. E vamos que vamos. Galera, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, galera. Valeu!